Shalom, shalom família. Hoje é nosso terceiro dia da contagem do Homer. Hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre esse assunto. Quem não assistiu o vídeo passado, procure aí no canal do YouTube, procure no Instagram. Lá eu falei um pouco sobre as festas bíblicas, como uma introdução para que você entendesse o significado um pouco mais superficial, né? Sobre a contagem do Homer. Lá eu falei sobre a expectativa, né, de se preparar para a festa que se aproxima, que é a festa de Pentecostes. Lá eu falei sobre o significado de se apresentar diariamente diante do Senhor com um coração adorador, em gratidão por todo o sustento, né, que o Senhor tem nos proporcionado. E hoje nós vamos continuar falando numa questão um pouco mais espiritual. Eu creio que nesses 49 dias nós podemos ir mergulhando aos poucos, nós podemos ir paulatinamente se aprofundando um pouco mais nas revelações, na sabedoria do Senhor, no conhecimento da palavra do reino de Deus acerca desse assunto. E continuando falando um pouco sobre as festas, né? Hoje eu quero falar um pouco mais sobre a festa de Pessah, ou a festa de Páscoa. Com certeza você deve conhecer a Santa Ceia, pois o Senhor Jesus, a palavra fala, né, que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, tendo dado graças, partiu e falou: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vocês, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: tomai todos e bebei, pois esse é o cálice da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E todos conhecem, né? Somente um pão, somente um cálice. Mas na noite em que o Senhor foi traído, ele estava celebrando justamente a festa de Páscoa, a festa de Pessah. Mas eu quero aqui chamar a atenção de vocês para o capítulo 22 de Lucas, pois quando você vai lá em Mateus, Mateus fala de um pão e fala de um cálice. Em Lucas já fala de dois cálices. Por que Lucas chama atenção para dois cálices? Lucas 22, 14 fala: quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos, isso é na cerimônia de Pessah, e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Ao versículo 17. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês. Ele pegou um cálice. Continuando, versículo 18. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, versículo 20. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Lucas cita dois cálices, mas na verdade são quatro. E o cálice que Lucas cita é o segundo cálice, pois antes do jantar tem dois cálices, depois do jantar tem mais dois cálices. E Jesus ele cita como um cálice da nova aliança o terceiro cálice. O segundo cálice era partido por eles, e o terceiro cálice Jesus cita ali, evidencia que aquele ali seria o cálice da nova aliança. Existe um estudo rabínico que traz 4 princípios, 4 significados para os 4 cálices da noite da cerimônia de Pessah, que são os 2 antes do jantar, 2 depois do jantar, que está lá em Êxodo capítulo 6, que diz o seguinte, versículo 2 em diante: Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, porém não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã. Aqui já está falando de aliança, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios. Aí ele fala, o Senhor disse: eu lembrei da aliança que fiz com eles. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu, cálice 1. Eu os livrarei, ou os retirarei, né, do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Cálice 2. Eu os libertarei da escravidão. Cálice 3. Eu os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de juízo. Cálice 4. Farei de vocês o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Aqui foi uma aliança que o Senhor fez com os patriarcas, que ele daria a terra de Canaã para a sua descendência. E quando o Senhor relembrou essa promessa, ele citou 4 coisas que ele faria com o povo que estava no Egito, após ele ter ouvido o clamor e ter observado a situação que o povo estava passando. Quando o Senhor ordenou, como eu falei no vídeo anterior, em Êxodo capítulo 12, que o povo saísse naquele dia daquele lugar do Egito, e o povo foi para o deserto, ali o Senhor cumpriu essa promessa. O Senhor tirou eles do Egito, o Senhor os libertou das garras ali do Egito, que estava fazendo eles de escravos, o Senhor resgatou ele com braços estendidos, poderosos atos de juízo, e o Senhor recebeu eles e fez deles o seu povo, e fez dele o Deus daquele povo. O Senhor cumpriu isso, só que o Senhor instituiu essa festa para que ela pudesse ser feita anualmente, como um memorial. Futuramente eu posso até falar um pouco mais sobre esse princípio, né, do memorial. Aí nós vamos lá para Hebreus capítulo 8. Versículo 8 em diante. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança, ao que o Senhor promete. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo.
Em Cristo Jesus, o Senhor também cumpriu essa promessa, pois Ele nos tirou, quando passamos a conhecer Cristo, passamos a depositar fé em Cristo, nos tornamos uma nova criatura, e com isso nós somos retirados da escravidão do pecado. Nós somos retirados do Egito espiritual. Depois que o Senhor nos retira do ambiente de pecado, do Egito espiritual, o Senhor arranca o Egito de dentro de nós. É onde vem a libertação. Primeiro nós somos retirados, que é o primeiro cálice. Depois o segundo cálice é o cálice da libertação. E o Egito passa a ser retirado de dentro de nós. Venham como estás, mas sejais santos como eu sou santo. Como eu sou santo, assim a palavra diz. E o Senhor, com o teu Espírito Santo, começa a nos transformar de dentro para fora. E nós passamos a ser libertos dia após dia. Se você for em Hebreus capítulo 12, lá está falando que até a nossa morte nós estaremos sendo libertos dia após dia. Nós somos libertos, estamos sendo libertos e ainda seremos libertos. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Até a volta de Cristo, Yeshua HaMashiach. E depois, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é o terceiro cálice que o Senhor Jesus falou. Tomai todo, bebei, porque esse é o sangue da nova aliança, esse é o meu sangue. Está falando do cálice do resgate, está falando do cálice da redenção lá de Êxodo, que o Senhor nos resgatará com o braço estendido e com poderosos atos de juízo. É sobre este cálice que o Senhor Jesus está falando. E o quarto cálice, espiritualmente falando, foi quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus e passamos a fazer parte da família do Senhor. E aí, verdadeiramente, nós passamos a ser seus filhos, seu povo, e ele passa a ser o nosso Deus, o nosso Pai. Porque a palavra fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, verdadeiramente são os filhos de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, aqui está cumprindo 4 cálices. Mas eu já passei por esse processo. Eu já aceitei Jesus, já tenho vivido uma nova vida, uma nova caminhada, e agora eu tenho que fazer isso de novo? As festas bíblicas, elas servem como oportunidades de renovo, para que possamos renovar-se no Senhor. A palavra fala em Efésios 6, 11, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Então, as festas, os marcos, os memoriais, como a contagem do Homer, serve para que possamos ser renovados no Senhor. Então, a contagem do Homer, um significado um pouco mais espiritual sobre a contagem do Homer, é justamente o Pessa. Nós lembramos do que o Senhor libertou o seu povo lá no Egito, lembramos que o Senhor nos libertou em Cristo Jesus Cristo, e nós passamos a viver um período de libertação, onde o pecado começa a ser afastado de nós, o Egito passa a ser retirado de nós. Porque o povo, eles saíram do Egito, mas quando eles estavam no deserto, eles sentiam saudades do Egito. Eles queriam comer peixe fresco, alho poró, cenouras, e eles tinham vontade de voltar para lá. Ou seja, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E isso acontece muitas das vezes com os cristãos de hoje. Pois você saiu da vida que você vivia, mas muitas das vezes, às vezes vêm as situações, uma circunstância, uns problemas, umas dificuldades, que a palavra mesmo fala, não dizeis que os tempos da mocidade eram bons. E às vezes você acaba sentindo saudade, ou querendo voltar atrás e viver aquela vida que você vivia, justamente por não se libertar daquela vida que você vivia. Você saiu daquela vida, mas aquela vida precisa sair de você. A contagem do Homer é uma oportunidade para você se autoavaliar, para você buscar o renovo, o recomeço, a restituição, você buscar a restauração, a libertação do Senhor sobre a sua vida. E aí é exatamente um período onde diariamente você se apresenta diante do Senhor buscando cura. Cura na sua mente, cura no seu coração, porque o Senhor tem nos dado o cálice da nova aliança. Ele disse que ele colocaria as suas leis na nossa mente e escreveria as suas leis em nosso coração. A contagem do homem é um período de libertação dos seus pensamentos, dos ataques, dos dardos inflamados, da segunda voz, da falta de fé, porque a fé é um pensamento. E também você se libertar das suas emoções. Mais pra frente eu vou falar de 7 emoções que nós precisamos nos libertar. Nós precisamos ser curados, nós precisamos ser transformados. Então, a contagem do homem também é um período onde você coloca o seu coração no Senhor. A contagem do homem está na oportunidade de se renovar no Senhor, se autoavaliar, se preparar e buscar se desligar das coisas do mundo, do antigo Egito nesse tempo. A contagem do homem está na oportunidade de deixar o Senhor nos libertar, tirando o Egito de dentro de nós, pela nova aliança, pelo sangue da nova aliança. E Provérbios, para fechar, eu quero deixar para vocês o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 20 e 27. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Essa aqui é a versão da linguagem tradicional. A linguagem de hoje, quer dizer. É o Novo Testamento da linguagem de hoje. Na versão Almeida atualizada, fala: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certos. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. A contagem do homem é um tempo de reflexão para você voltar a sua mente cativa à mente de Cristo. Que a sua mente seja metamorfoseada, que você seja transformado pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar as novidades, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma oportunidade onde você coloca o seu coração, deleita o seu coração, entrega o seu coração ao Senhor. O seu sentimento, as suas emoções do Senhor.
E você permite que as leis, os mandamentos do Senhor sejam escritos no seu coração. Você passa a se amar mais porque você passa a refletir sobre si mesmo. Você passa a amar a Deus porque você está se apresentando diante dele todos os dias para fazer essa contagem. E você passa a amar mais o seu próximo, porque isso é consequência. Porque nós passamos a amar o próximo depois que nós aprendemos a nos amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Então que você possa refletir sobre esse significado da contagem do Homer diário. Em nome de Jesus, e você possa experimentar transformações na sua vida. Não deixe de se inscrever, não deixe de seguir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. E até o próximo vídeo. É uma honra estar aqui servindo você com conhecimento e sabedoria. E eu quero fazer menção da bênção do dia de hoje. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hasek Deshanu, Bemitz Votavi, Vitzvanu, Hausefirah, Aomer. Bendita és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenastes quanto à contagem do Homer. Pai, hoje, em nome de Jesus, fazemos menção do terceiro dia da contagem do Homer. Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor, ó Deus, venha confirmar essa palavra, manifestar os teus sinais. E a mente dos teus filhos sejam levados cativa. Que tudo que é puro, suave, de boa índole, boa fama, boa virtude, em nome de Jesus, tudo que é amável, que é dócil, tudo, Senhor Deus, que é perfeito da parte do Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa estar enchendo, impregnando a mente dos teus filhos e o coração dos teus filhos. Que eles possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Pai, nesse tempo. Em nome de Jesus, Santo Deus. Amém.